Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa proposta 18, que é a proposta dessa semana. É a nossa segunda proposta avaliativa, vocês fizeram a narrativa, e como nessa proposta avaliativa eu vou solicitar a carta pessoal, que foi trabalhada lá no início. Vou solicitar a carta pessoal que foi trabalhada lá no início do ano, eu vou reconsiderar algumas informações, apresentar algumas informações para vocês que não haviam sido apresentadas, que foram apresentadas há muito tempo, que pode ser que vocês aí tenham, esquecido, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, eu acho que é importante, quando a gente fala de carta pessoal, entender que é um gênero que era frequentemente utilizado antes aí do e-mail, do WhatsApp, mas ele ainda é um gênero utilizado nas situações mais de afetividade. Então, como ele é um gênero que nós usamos mais nas nossas relações pessoais, de amizade, de amor, é muito importante que a linguagem, empregada, denote isso. Então, significa dizer que, na carta pessoal, você pode usar uma linguagem, mais afetiva, mais próxima do seu interlocutor. Por quê? Porque você está escrevendo para uma pessoa que você tem uma relação de afetividade. Só que nós não podemos esquecer que nós estamos numa situação de vestibular, e em função de ser uma situação de vestibular ou de prova da professora Tatiane, vocês não podem aí pegar essa informalidade e levar ao excesso, como aconteceria na vida real. Na vida real, uma carta pessoal teria gírias, poderia ter palavrões, poderia ter coraçõezinhos. Não vai poder acontecer isso na prova, na carta pessoal do vestibular, do PSS ou da avaliativa do colégio. Por quê? Porque um coraçãozinho pode ser interpretado como uma tentativa de identificação, tá? E porque palavrões, gírias vão ser descontados de vocês aí. Então, vamos lembrar, é uma carta pessoal, só que é uma carta pessoal no interior de uma atividade avaliativa. Então, é preciso tomar cuidado com alguns elementos. Quando nós pensamos numa carta pessoal, quando eu vou escrever uma carta, eu tenho o que eu quero dizer para a pessoa, para quem eu vou dizer, como eu vou dizer, né, e eu uso aí o gênero carta. Eu poderia ter o que dizer, para quem dizer, como dizer e usar o WhatsApp, mas aí vocês têm uma carta pessoal em que o comando vai determinar o que você deve dizer, não o como você vai dizer, tá, para quem você vai dizer e como você vai estruturar. Então a proposta avaliativa 18 tá assim: o que que você vai dizer? Fale do que você mais sente saudade de fazer com o seu amigo, relembre um momento especial de vocês 2 e faça planos sobre o que vocês poderão fazer juntos após o encerramento do isolamento social. Então, esse é o que você vai dizer ao longo da carta. Não estou mostrando aí as palavras que você vai usar, mas o interior do tema é isso. Para quem você vai dizer? O comando determina que é um amigo e esse amigo vai poder se chamar João ou Maria, porque no comando está determinado lá, caso queira usar nomes, use João ou Maria. Pessoal, eu ainda estou zerando redações, porque o aluno traz nomes externos aos que foram determinados no comando. Entendam que qualquer nome colocado no interior do texto que não tenha sido autorizado pelo comando é considerado tentativa de identificação e zero, então muito cuidado com isso. Como dizer? Uma carta, você não vai direto ao ponto, você começa com uma breve socialização com o amigo, falando da situacionalidade, então você pode falar da saudade que você está sentindo por causa do isolamento social, você vai indicar por que você escreve, escrevo para, então precisa aparecer, eh e se é estudar, dizer o que você está fazendo no estudo, se é o que você vai determinar, o comando vai dizer aí. Eu escrevo porque, no nosso caso aí, escrevo porque estou com muita saudade de você e decidi,
entrar em contato, né, alguma coisa nesse sentido aí, porque é o motivo pelo qual você escreve a carta. Vamos ao comando. A proposta 18, ela está estruturada da seguinte forma: você vai ler texto sobre saudade, você vai se colocar na posição de um adolescente que sente saudade de um amigo que você não pode ver devido ao isolamento social. Você vai redigir uma carta pessoal demonstrando sua saudade. Então, aí nós temos o tema. Orientações. Nesta carta, fale do que você mais sente saudade de fazer com o seu amigo, relembre um momento especial de vocês dois e faça planos sobre o que vocês poderão fazer juntos após o encerramento do isolamento social. Então, aí vocês têm o conteúdo da carta. Você pode tomar como base, além das informações construídas ao longo da sua formação escolar, dados do texto motivador. Eu coloco 2 textos motivadores. Entretanto, não faça cópias literais, por favor. Sua carta deve ter no mínimo 10 e no máximo 17 linhas. Sugiro fazer no caderno para contagem e depois transcrever por formulário, para você ficar tranquilo em relação à quantidade de linhas. No formulário equivale a mais ou menos 7 a 10 linhas, ok? 7 a 10, gente, é uma quantidade boa. Lembre-se, tem gente mandando e-mail pedindo para aumentar a quantidade de linhas. Uma das coisas que eu estou sendo bem cuidadosa e eu não zero porque você passou da quantidade de linhas, mas vocês precisam tentar formatar o texto de vocês dentro dessa quantidade, porque essa quantidade não sou eu que determino, é o PSS. Se houver necessidade de empregar nomes, olha isso, gente, isso é fundamental porque tem gente zerando ainda por causa disso. Se houver necessidade de usar nomes, utilize apenas João e Maria. Então, como você está escrevendo para o seu amigo, dá o nome dele de João ou dá o nome dele de Maria. E na hora de assinar, assine apenas como seu amigo ou sua amiga, tá bom? Então, essa é a conjuntura da carta. E daí agora vamos para os elementos estruturais. Comece com a cidade e a data, ponto. Vocativo aqui, né? João, meu amigo, meu grande amigo João, né, vírgula. O corpo do texto, ele deve ser composto de pelo menos aí 2 parágrafos. Socializar, marcar quem é você, né, motivo da carta, por que que você escreve, porque você está com saudade. Ao longo dos parágrafos, é muito importante que você retome o vocativo. Lembra que você colocou o vocativo João? Se você colocou o vocativo João, você pode retomar João, amigo, você, né? São formas de você retomar o vocativo ao longo do texto, porque isso, a carta, ela, na verdade, ela reproduz escrito o que seria um diálogo. Então, como seria um diálogo, fala, João, você lembra? eh, Daquela situação em que nós, então, retome esse vocativo como se você estivesse conversando com o João. Use uma linguagem coerente à de um amigo, mas cuidado com gírias, palavrões. Não use internetesco, tem gente aí abreviando porque está fazendo no formulário, acha que pode abreviar. Faça uma breve despedida, despedida aí, abraços, saudades e depois a assinatura. Lembrando que a assinatura está determinada no comando como seu amigo ou sua amiga. Então, essa é a carta. Essa atividade avaliativa vale 100 pontos, ela vai se somar à atividade avaliativa 1 e depois nós dividimos por 2. Tá bom? Então, eu desejo para vocês uma boa avaliação. Vocês têm aí um bom tempo para escrever uma carta. Eu escolhi uma temática bastante tranquila e fácil, então, carta é um gênero de escrita pessoal. Você vai escrever que você está com saudade do seu amigo, por isso você escreve. Ao longo da carta, você precisa falar de uma situação que você viveu com ele, que você sente saudade, fazer planos, né, para de coisas, de alguma coisa que você quer fazer com ele quando retomar a dinâmica normal. Você precisa retomar o vocativo ao longo do texto, precisa da despedida e a assinatura.
Nome somente os nomes determinados no comando, use ele para nominar o seu amigo e somente assine como seu amigo e sua amiga, tá. Em termos de estruturação de parágrafo, corpo do texto aí com 2 parágrafos, tá. Lembrando que, nós contamos as linhas, né, linhas completas, tudo bem? Do mais, gente, eu desejo uma boa avaliação, uma boa semana, tá? E quando vocês tiverem dúvidas, vocês sabem que vocês podem me procurar no nosso na nossa local de atendimento, tá? Que hoje o atendimento continua sendo realizado na quarta-feira, das 16 às 18 horas. Lembrando que, das propostas anteriores, você viu a avaliação, sentiu dúvida, os e-mails eu estou respondendo, mas às vezes você quer aí um atendimento mais pessoal. Tá tudo bem com vocês? E do mais, ou passem lá para dizer um tchau e fazer alguma ou tirar alguma dúvida especial aí que vocês tenham, exceto sobre a avaliação, tá? Propostas que ainda estão sendo proposta avaliativa dessa semana, não vão entrar lá hoje à tarde para perguntar sobre a como escrever a proposta de hoje, tudo bem? Porque a avaliativa daí eu não posso dar esse feedback. Do mais, um abraço para vocês, usem a proposta, vocês já escreveram carta pessoal esse ano, então usem, peguem o material que vocês têm no caderno também sobre carta pessoal no início do ano e mãos à obra aí para vocês. Um abraço.